Amém, irmãos. Que culto abençoado. Poder se sentar. Que o Senhor continue falando no coração de vocês, né? Que o Espírito Santo fale com vocês agora nesse momento. Que não se feche, né? Mas aproveite esse momento com Deus, com a palavra e com tudo que você possa, né? Fazer para aproveitar. E não venha perder seu tempo aqui. Amém? Aí eu vou passar os avisos, né? Culto aos domingos. Sempre a gente tem culto domingo, tá? De manhã e à tarde. De manhã, 9 horas da manhã, e à tarde, 6 horas da tarde. Oração dos homens continua tendo no sábado, às 6 horas da manhã. E segunda-feira também a gente tem a oração das mulheres, que é 7h30 da noite também. 7 horas, né? 7 horas da noite. Terça-feira agora também vamos ter nossa reunião da liderança, para os nossos líderes, né, que a gente está liderando, para você também vir nessa reunião que é muito importante. E dia 30 de maio a gente tem RL Live, que o nosso discipulador vai falar um pouco mais depois. Amém. E agora eu vou passar para a palavra de oferta. Espero que você, né, não falte nesses eventos da igreja, que você é muito importante. E a gente vai falar agora sobre, nesse momento de oferta, sobre a importância, né, do nosso coração. Porque aqui a palavra fala, o coração é a chave. Nesse momento eu quero entregar uma chave para você, que pode mudar a sua vida. E pode te levar a outro nível se você entender a palavra. Porque a palavra, quando você escuta ela e você medita ela de dia e de noite, ela se faz uma verdade na sua vida. Quando você escuta a palavra, você lê a palavra somente e não medita ela e não pratica ela, a palavra não se faz real na sua vida. Mas no momento que você começa a praticar, meditar, às vezes você não vai, vocês pensam que ficar meditando é ficar sentado lá, levantando os braços, né, e ficar pensando em nada, né? Mas meditar não é isso. Meditar é você imaginar como seria a palavra de Deus na sua vida. Como que seria que Deus poderia trabalhar na sua vida. E Deus e tirar todas as suas dúvidas. Senhor, por que isso? Por que daquilo, né? E o Senhor vai revelar isso no seu coração. Amém? Nosso coração é muito importante nessa nossa vida, nossa jornada de vida, porque ele guarda as coisas que a gente tem. Ele define quem somos e da forma que nós agimos. Porque tudo que você é hoje, tudo que aquilo que você vai ser, vai depender muito do seu coração nesse momento. Por exemplo, nosso comportamento, o que a gente faz, é tudo por causa, às vezes, do nosso coração. Nosso coração define quem nós somos, às vezes. Nosso coração o apóstolo Paulo, ele fala, né, que a gente tem que cuidar do nosso coração. Mas quando você não tem um entendimento, fala assim, é só cuidar do coração. Às vezes você está pensando no coração físico, às vezes é sentimental, ou às vezes é coisa assim, religiosidade. Que o pastor falou, minha mãe falou e todo mundo fala isso. Mas realmente o que Deus quis falar, né, nessa palavra é sabedoria milenar, sabedoria que vem lá do alto. Não é uma sabedoria normal. E não é para qualquer entender. Se fosse para qualquer entender, todo mundo falasse, todo mundo ia ter sucesso, todo mundo ia conseguir se aproximar mais de Deus rápido, todo mundo ia conseguir as coisas que queria. Então você precisa ouvir essa palavra, né? De como que a gente tudo interfere conforme a gente trabalha no seu coração. Aquilo que a gente deixa entrar no seu coração. Aqui eu escrevi em algumas coisas, falando assim, a gente sempre precisa muita atenção. Como o nosso coração pode direcionar a nossa vida para que as coisas boas, pode vir coisas boas e pode vir coisas ruins também. Quando você deixa Deus entrar na sua vida, quando você aceita Jesus, você ganhou já a salvação. Mas agora você precisa ter a comunicação com Deus. Você precisa entregar seu coração. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um atleta, ele tem um coração que todo dia pulsa para fazer um esporte, correr, ou pular de paraquedas, ou sair de manhã cedo, enfrentar alguma coisa nova, arriscar sua vida. Por quê? O coração dele bate para isso. O coração dele fala de manhã, vamos correr. A mente fala assim para ele, hoje está muito cedo, está frio, não dá. Mas o coração dele fala assim, a gente gosta de correr.
A gente gosta de andar de bicicleta, a gente gosta de fazer leitura, a gente gosta. Então vamos lá, então a gente é motivado pelo coração. E assim, o esporte é saudável, mas às vezes pode ser ruim para você. Porque às vezes o coração pode te levar a coisas erradas na sua vida. Falar assim, vamos lá fazer, vamos roubar, vamos mentir, vamos fazer isso que nós gostamos também de fazer. Mas quando você entrega seu coração para Deus, tudo muda. Paulo fala aqui, né, que ele... Antes disso, eu quero até falar um fato que está acontecendo na ciência, né, já na verdade um negócio que... Um estudo, né, de ciência com medicina, que onde eles viram que toda pessoa que recebia um transplante de coração mudava a atitude dela. E eles explicaram, não tinha explicação para a ciência. Não tinha, se falar assim, de repente, alguém que não gostava de música clássica começou a gostar de música clássica. Alguém, de repente, não gostava de correr, começou a correr. E as pessoas não tinha explicação para isso. Não tem explicação. E, de repente, começaram a estudar e viram a pessoa que doou o coração para ela, né, tiveram um transplante de coração para ela, era um esportista, era um jovem que estava sonhando, era uma pessoa que gostava de música clássica. Então, não tem explicação para a medicina isso. Mas o que eu quero dizer é que agora que o Senhor te deu um novo coração, colocou um novo coração na sua vida. Ele tirou o que era de melhor dele, colocou dentro de você. E é por isso que quando você levanta para ir para a igreja, levanta para ofertar, para adorar a Deus, você não faz por obrigação. Você não faz porque você... Não, quando a gente senta aqui, eu sei que tem gente que se arrepia da palavra de Deus. Por quê? E o coração começa a latir mais forte. Porque o coração fala, é isso que nós gostamos, a gente gosta de adorar a Deus. A palavra está dentro de nós e nós fazemos o que o Espírito Santo manda e o que é bom para a gente. E o coração, ele te guia para as coisas boas, porque a palavra é o próprio Deus. Paulo fala, porque essa aliança, aqui em Hebreus 8:10, porque essa aliança que depois daqueles que dias farei com a casa de Israel, que diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e no seu coração escreverei. Então, Paulo está falando assim, que em nosso coração, ele ia escrever aquilo que no seu sentimento manda. E não aquilo que é ruim para a gente. Ele poderia ter colocado isso na nossa mente, mas é como igual eu falei, é sabedoria que vem lá do céu. É uma coisa que o mundo não entende. A ciência não entende. Então, a gente começa a andar em direção a Deus. Começa a ofertar, começa a sentir, às vezes esse negócio que você tem que tá latindo no seu coração, fala assim, Deus falou comigo hoje de fazer aquilo. Deus falou, é o próprio Deus realmente falando, e seu coração realmente já foi entregue, foi aquele coração novo que você tem, não é uma voz da consciência, é Deus falando com você. É isso que Deus, quando Deus fala assim com você, você dá o dízimo, dá a sua oferta, ajuda no ministério, na obra, não vem de você. Vem do próprio Deus que escreveu as leis e Ele mesmo guia seu coração. E não é porque você sente alguma coisa, porque você é bonzinho e de repente foi mudado. O próprio Deus, Ele faz com que você sinta isso. E é questão de você ouvir a voz de Deus agora. É questão de você agora falar assim, não, eu quero me entregar mais. Se você tem um coração ainda que não foi entregue para Deus, entregue o seu coração. Porque é o melhor caminho que você pode tomar. Quando a gente é guiado somente pelo que a gente aprende, só pelo que a gente faz, nem sempre é bom. Estudar é bom, mas o que Deus pode levar, o que Deus pode fazer e levar a gente a lugares grandes é incrível. Então, experimente de Deus. Não faça, né, como, por exemplo, a Red Bull patrocina atletas para quase se matar, né? Mas eles assinam um contrato sabendo que eles podem morrer naquele lugar. Mas isso fala, cara, eu estou sendo pago para fazer o que eu gosto. Eu estou sendo pago para fazer cada vez mais, para ter um recorde. A mente fala assim, cara, você pode morrer naquele pular de um avião sem paraquedas. Você pode morrer. Não, mas é isso que eu quero. Então, imagina o coração no lugar certo, que o que pode fazer. O coração de Deus, o coração que Deus colocou em você, por isso que Deus fala assim, também em Provérbios 4:23, guarde seu coração
diligentemente. É para a gente ter precaução com aquilo com quem a gente anda, com quem a gente faz, com que a gente fala, porque dele fluem as fontes de vida. Então, quando você entrega seu coração a Deus, você pode ter certeza que você está num caminho bom para andar. E aquilo que você está sentindo agora, o que vai sentir na palavra, o que você sente no dia a dia, né? Vem de Deus, não vem de você. Porque quando você tem paixão por aquilo que você faz, você não mede esforço, você fala assim, somente fala assim, você tá pobre, você não tem nada na sua carteira. Mas seu coração fala, cara, eu quero ofertar. Nossa, eu quero abençoar a igreja. Pelo menos eu quero servir um café. Eu quero fazer alguma coisa. Não tenho condições de ir agora, mas eu sei que você tem alguma coisa para ofertar. Eu sei que Deus fala com você neste momento. E escuta a voz de Deus. Essa paixão, coloque assim, eu quando estava preparando essa palavra, eu falei assim, Senhor, coloque o meu coração, mas que eu possa ouvir mais de Ti. Que eu não seja eu, que minha mente não venha a falar mais alto, a minha mente lógica do coração que o Senhor me deu. A minha esposa, por exemplo, né, a minha esposa Paula, ela serve na igreja, né, e no resto da semana ela lidar com criança, a semana toda cuida de criança. Não porque é obrigação dela, mas, por exemplo, ela ama o que faz, sente no coração. É diferente, igual, por exemplo, falar com o Zé Maria de música, é o dia inteiro. Falar com o baixeiro de baixo, ele só fala baixo, 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 baixo. Não tem outra coisa. Aí o coração dele está cheio também de... Graças a Deus, né, ele está no lugar certo aqui, a gente está louvando a Deus, né? Conosco, né? Que você abra seu coração. Abra seu coração. Oferte, né? Oferte com paz agora. Porque se Deus falou mandar você ofertar, agora você tem paz, porque Deus está falando com você. Às vezes você pode falar, putz, a sua mente fala assim, amanhã tem as contas, né? Amanhã tenho que fazer aquilo. Mas seu coração está falando com você agora. E é o próprio Deus falando com você. E não é por acaso, né? É porque Deus quer fazer uma obra na sua vida, quer te levar a outros lugares. Ele não quer somente que você viva com o mínimo, né? Mas você viva com aquilo que Deus quer te dar, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Cadê esqueci. Adrian vai entregar os envelopes. Amém? Vamos orar então para o Senhor falar com você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento de palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado um novo coração. Nós queremos, Pai, que esse novo coração, Pai, venha coisas boas para a nossa vida, Pai, que a gente possa agir, Pai, ser guiado por Ele, não ser confundido, Pai, pelas coisas deste mundo, Pai, pelas confusões que o Senhor, que as pessoas trazem na nossa vida, Pai, que o mundo traz para a gente, mas que a gente venha ser guiado, Senhor, por Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, que viemos ofertar com paz, que viemos a dizimar com paz, em nome de Jesus, agradecemos também pelos dizimistas, Pai, que estão aqui, que entenderam, Pai, esse momento, Deus, que o Senhor venha abençoar cada vez mais a vida deles, Pai, que o Senhor venha revelar mais coisas para ele, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem se preparou? Aleluia. Amém. Ainda de pé, irmãos, quero orar pela sua vida, orar por cura, orar por restituição, orar por restauração. Nós sabemos que nós somos curados pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Essa é uma realidade conquistada na cruz. Você já é curado, mas o diabo ele ataca. Estamos ainda nesse mundo, sujeito a ataques do maligno, ataque de enfermidades. Mas a enfermidade é ilegal no seu corpo, porque você foi comprado com sangue precioso. Você crê nisso? Não menos importante, eu quero reforçar aqui 2 avisos sobre o nosso encontro com Deus, que é o mês que vem. Amém? Amém. Irmãos, esse encontro, eu
creio que o Senhor está reservando grandes coisas para fazer na vida da igreja. E Ele quer te envolver nesse encontro, porque Ele vai alcançar muitas vidas, muitas almas, em nome do Senhor Jesus. Vai ser dia 12 e 13 e 14 de junho, lembrando que é o aniversário do nosso pastor, dia 14 de junho. Amém, irmãos? Olha, irmãos, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Precisamos amá-los. Precisamos ter um coração que ora por eles. Ore por eles, irmãos. Nossos pastores precisam da tua oração e do teu amor. Porque são alvos, porque essa igreja só avança porque Deus tem colocado um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus. E tem usado a vida deles, amém? Tem usado a vida deles. Então, não perca esse encargo. Não perca esse encargo. Ore pela vida deles. Eles precisam da nossa oração, do nosso amor, das nossas atitudes. Abrace essa família. Amém? O Espírito está falando com você. E nós vamos, e dia 14, vai ao aniversário do nosso pastor, vai estar no encontro. É a vida dele, irmãos. Ele escolheu isso. Essa família escolheu entregar a vida deles por você. Por você. Declara na vida do seu irmão. Os pastores escolheram entregar a vida deles por você. Você consegue declarar isso? Aleluia. A inscrição é R$100. Mas nós estamos com o Bobó até para angariar, ter um recurso, né, a mais, para a gente poder até flexibilizar esse valor. Nós estamos aí, o Bobó do vencedor. Bobó de galinha, irmãos. Acho que não tem outro tipo de bobó não, né? Só de galinha, né? Ah, entendi. Mas até o momento a gente está fazendo de galinha, tá, irmãos? Galinha caipira, tá? Bobó de galinha caipira. Mas quebra-gelos à parte. Vai ser dia 7 de junho, tá? Pegue com o seu líder. Talvez você só pregou para você, mas quantos tem pessoas conhecidas na sua vida? Familiares. Vende. Você tem até dia 5 de junho para vender. R$20 apenas, irmãos. Vamos, já tem lá, acho que tem as imagens aí, né? Eu acho. Mas tem o Pix. Você faz o Pix da igreja, observa lá, Bobó, R$20, Bobó, e manda para o seu líder. Manda para o seu líder, em nome de Jesus. O Edmar vai comprar 30, né, Edmar? Você falou, né? O Edmar gosta muito. Oi? Também, né? Edmar gosta muito de Bobó, irmão. Se você quiser... Como o pastor disse, Edmar, você é muito amado. Você é muito amado. Amém, queridos? Vamos orar. Olha, tem um texto da Bíblia que fala sobre a unção quebra todo jugo. Você crê nisso? Diga, a unção quebra todo jugo. Que jugo? É o jugo de enfermidades que está atacando o seu corpo. Então, o que é unção? É o Espírito Santo fluindo nesse lugar. O Espírito vai fluir de uma forma que vai quebrar toda e qualquer jugo de enfermidade na sua vida. Ainda tem um texto onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ó, o Espírito está se manifestando aqui nessa noite. Você crê nisso? Está fluindo, você crê? Mas nós vamos orar por isso. Puder colocar um fundo musical. Sabe, irmãos, sem constrangimento. Talvez você está sendo atacado na sua vida, no seu corpo físico. Todos nós sofremos ataque, irmãos. Mas sem constrangimento, não queremos te constranger, mas a sua atitude vai demonstrar sua fé na cura de Jesus. Por isso, se você está sendo acometido de alguma enfermidade, ou conhece alguém que está sendo acometido de alguma enfermidade, para ser mais prático, vamos fechar os olhos. Eu quero te chamar aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Vem aqui à frente, né, em nome de Jesus. Venha sem constrangimento. Nós estamos num lugar de cura. Nós estamos num ambiente de cura. Em nome de Jesus, você vai sair restaurado aqui dessa noite. Está fluindo o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar para que toda unção quebre, todo jugo, rompa com o jugo da enfermidade, em nome de Jesus. Onde há óleo, há cura.
em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, flua nesse lugar. A Bíblia diz que aonde há unção, todo jugo é quebrado. Todo jugo é quebrado. Toda enfermidade é expulsa. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora que toda enfermidade saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que toda enfermidade seja desfeita. Oro agora que toda articulação seja restituída. Todo e qualquer órgão receba a cura agora. Porque aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade de toda e qualquer enfermidade. Oh, rebara laba xere cantara laba sori andaria laba chore laba sori cara laba sere laba labas. Oh, rerai endere lava sere cara lava sori lava labas. Oh, riandere cachara lama naire labas. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Diga, eu sou curado. Pelo sangue de Jesus. Pelas suas pisaduras. Eu fui restaurado. Eu fui restituído na minha saúde. Amém, querido? Você crê nisso? Toda unção quebra jugo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Vamos orar pelo nosso preletor dessa noite, nosso irmão discipulador, Anderson. Irmãos, aleluia. Deus vai usar poderosamente a vida do nosso discipulador, dos radicais livres. Eu só não fiquei, discipulador, um pouco chateado de manhã cedo. Ele falou assim, é uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Ele falou assim, olha, o primeiro lote de inscrições das conferências dos radicais livres é só para os radicais livres e não para a família. Posso voltar para os radicais? Só para participar da... Então, irmãos, ore pela vida do nosso discipulador, que está com esse encargo à frente dos jovens, dos adolescentes. Deus tem usado poderosamente a vida dele e vai continuar usando em nome de Jesus para trazer restauração. E eu, como sou da área da família, eu te motivo, pai. Não castiga seu filho não deixando de ir na conferência. 1000 vezes não. Não vai na cela hoje, está de castigo. Quem que colocou isso no seu coração? É um maligno. Invista nos seus filhos, porque eles vão te agradecer lá na frente. Invista, pai. Invista, mãe. Na vida dos seus filhos. Ele não quer ir. Você que manda naquela casa. Coloca seus filhos para ir na conferência e investe na vida deles, que eles vão ser usados por Deus. Estenda suas mãos. Deus, em nome de Jesus, oramos pela vida do nosso discipulador, para que o Senhor venha usá-lo poderosamente, para que a Tua palavra venha encontrar lugar em nossos corações. Senhor, que a Tua palavra venha ser semeada em nossos corações. Rejeitamos toda distração. Cancelamos agora toda distração em nome de Jesus, todo PIN, toda notificação. Nós vamos estar conectados na palavra de vida, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como o discipulador Kleber falou aqui, tem um aviso para você, radical livre. Quantos aqui são radical livre? Cadê os radicais livres aqui? Aleluia! Sábado agora, irmãos, tem a imersão. Vai ser imersão, tá? Vai ser lá na Arena Eldorado. Vai ser apenas R$15 a imersão. A partir das 15 horas. E você está convocado. Você não pode ficar de fora. Amém? E rapidamente também, eu quero falar para você que foi aberta as inscrições. Eu falei aqui de manhã da Conferência dos Radicais Livres 2026, Vinha Imperial. E, irmãos, nós estamos com o primeiro lote promocional muito bom, apenas R$100. O segundo lote vai ir para 140, olha só. Então, você precisa fazer sua inscrição. Quando que vai esse primeiro lote? Até dia 20/6. 20 do mês que vem, amém? Então, você pode fazer sua inscrição, eu vou estar liberando hoje à noite, o link é feito pelo link, tá bom?
Mas eu quero te dizer para você, quantos aqui fez a inscrição para a conferência de Goiânia? Aleluia, você que fez a inscrição para a conferência de Goiânia, tem mais uma promoção, você vai pagar apenas R$80 na conferência daqui, amém? Dia 9, 10 e 11 de junho é a nossa conferência dos Radicais Livres 2026, via Imperial. Julho, 9, 10 e 11 de julho, amém, irmãos? Então, você que vai fazer a sua inscrição promocional a R$100, vou estar disponibilizando hoje nos grupos da liderança, vai mandar lá no grupo da célula o link. Você que vai fazer a R$80, você não vai fazer por esse link, vai ser feito por outro link que eu vou disponibilizar aí, provavelmente amanhã já vai estar pronto para você fazer a sua inscrição, amém? Se você fazer a sua inscrição durante essa semana para a conferência aqui da Via Imperial, você não paga a sua inscrição da imersão, olha só. Então, é tudo promoção, irmãos. Isso aí é maravilhoso demais. Talvez você não entendeu, me procure que eu vou te explicar melhor. Porque se você pagou a inscrição de Goiânia, você paga menos na conferência daqui, você não paga na imersão. Então, é mais ou menos isso aí. Se ficou alguma dúvida, você me procure que eu vou te explicar de novo. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra com você nessa noite. Quero dizer para os irmãos que me sinto muito honrado estar aqui. E eu creio que o Senhor tem algo grandioso para nós nessa noite, amém? Agradecer ao pastor por ter me colocado nesse dia aqui para compartilhar com os irmãos. E eu quero dizer para você que nós temos ouvido, irmãos, palavras que podem mudar totalmente a nossa vida cristã. Nós temos ouvido nesses dias sobre as cartas de Apocalipse, a carta às igrejas. Irmãos, e tem sido poderoso, porque eu não sei como que é com os irmãos, mas eu sentado ali ouvindo, pastor pregando, falava, não, mas isso aqui é para mim, é comigo. Puxa, ó, eu acho que eu não estava naquela época, mas está acontecendo, eu preciso mudar. E no outro domingo a mesma coisa, eu preciso, porque assim é o vencedor. O vencedor, ele busca a melhorar, a ser transformado aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, amém? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre uma igreja totalmente diferente das outras que nós já ouvimos até agora. Porque essa igreja, irmãos, nós precisamos ficar atento, porque existe algo diferente. Eu quero dizer já para os irmãos, antes de eu ler aqui a passagem que fala sobre essa igreja, a igreja de Filadélfia, porque essa igreja foi a única igreja que não foi repreendida pelo Senhor. Olha só, como assim não ser repreendido? Imagina você que é filho, você não ser repreendido pelo seu pai. Por quê? Porque você não fez nada que precisava de repreensão. Então nós precisamos ficar atento para entender o que aconteceu nessa igreja, amém? Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o 13. Olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. E eu creio que é algo tremendo para nós. O Senhor abre nossos olhos espirituais, libera em revelação, Senhor,
ao nosso espírito, que possamos compreender, ó Pai, que há um caminho a qual precisa ser trilhado para que possamos vencer, ó Pai, que nós possamos entender essa palavra no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, ao longo dessas semanas, nós temos aí caminhado pelas cartas, como eu disse, né, de Apocalipse, e nós temos visto algo muito sério, porque Jesus, irmãos, ele não olha a igreja como o homem vê. Jesus, ele não enxerga a igreja como o homem vê. O homem, ele vê tamanho. O homem, ele vê números. Eu quero te dar um exemplo muito prático, talvez já aconteceu com você. Você convidar alguém que nunca foi na igreja, você fala assim, vamos lá no culto? Aí a pessoa fala assim, mas qual que é a sua igreja? Aí você fala, aí talvez ela fala, eu nunca ouvi. Onde que fica a sua igreja? Que tamanho que é a sua igreja? Né? Quem que é seu pastor? Nossa, não ouvi falar do seu pastor ainda. Porque o homem, ele olha para essas coisas, para o status. O homem, ele olha para as coisas naturais. Mas Jesus, irmão, ele vê o coração. Ele vê a fidelidade. Ele vê a pureza. Ele vê a perseverança. Jesus, ele vê o amor que está dentro do seu coração. Amém? E nós já vimos igrejas, irmãos, que tinham muitas qualidades, mas também igrejas que carregavam falhas graves. Nós vimos aqui igrejas que trabalhavam, mas haviam deixado o primeiro amor. E o que Deus vê? O que Jesus olha? O amor. E teve igreja, irmãos, que deixou o primeiro amor. Igrejas perseguidas, igrejas comprometidas com o mundo, igrejas corrompidas por doutrinas erradas, igrejas que tinham nome de viva, mas Jesus olha e falou assim, ó, você está morta. Porque erros graves, e em cada carta, irmão, o Senhor revelou o que Ele espera daqueles que querem vencer. Mas hoje nós chegamos diante de uma igreja, irmãos, diferente. Hoje nós chegamos diante de uma igreja que não recebe uma repreensão sequer. Eu fico imaginando, porque quando eu estava no ensino fundamental, o que os pais falam, ó, se você passar de série, você fazer tudo certinho, eu vou te dar um presente lá no final. Aí você vai o ano, e vai, você tira notas boas, aí você acha que você está arrasando. Aí lá em setembro, outubro, você faz um negócio ali, e aí acabou com todo o seu ano. Por quê? Porque você errou, você teve falha, você foi repreendido. Mas, e aquele filho que ele chega lá em novembro, no término das aulas, e passou, foi o melhor aluno, sua mãe e seu pai foi lá na escola receber, né, a medalha de aluno nota 10, não sei se tem hoje ainda, né, aluno nota 10, você receber sua medalha lá, o certificado, isso é poderoso demais. E essa igreja, irmão, ela foi assim. Hoje nós chegamos diante dessa igreja, uma igreja que em vez de ser confrontada, ela foi elogiada pelo Senhor. Mas o que aconteceu nessa igreja? Então nós precisamos entender e olhar para ver o que acontecia para nós replicarmos hoje. Porque hoje nós precisamos ser uma igreja assim, irmãos. Eu sei que existem falhas, porque é assim que é a igreja. Existem erros dentro da igreja, porque existem pessoas aqui, mas nós precisamos olhar como Jesus olha. E hoje nós chegamos a essa igreja pequena aos olhos dos homens, mas preciosa aos olhos de Deus. É a igreja de Filadélfia. Então isso precisa chamar a nossa atenção, irmão, porque quando Jesus elogia uma igreja, nós deveríamos parar tudo para entender o que havia nela. Quando Jesus se agrada de uma igreja, nós deveríamos perguntar, né, por que Jesus se agradou? Talvez você já se perguntou, né, o que Moisés viu que fez com que ele fosse para o deserto com o povo e passar tudo aquilo? O que Abraão viu que fez com que ele entregasse o único filho dele para ser sacrificado? Talvez nós perguntamos o que Elias viu, mas aqui a pergunta é, o que Jesus viu na igreja de Filadélfia? O que chamou a atenção nessa igreja, que ela não foi repreendida? Então a pergunta é, Senhor, o que havia nesse povo que tocou o seu coração? Então, irmão, Filadélfia não era a igreja da aparência, não era a igreja da força humana, não era a igreja da fama. O próprio texto diz, tem pouca força. Tem pouca força. Igual eu falei, às vezes você convidou alguém para vir já no culto e talvez
né, falou, mas sua igreja fica lá na Nova Campo Grande. Eu ouço isso muito, irmãos, porque eu moro lá no Estrela Park, atrás do Rita Vieira ali, aí no fundo de casa é a BR, né, que vai ali para o noroeste ali. Aí, pergunto, mas que igreja você vai? Eu falo, a minha igreja é a Nova Vida. Na onde? Lá no bairro Nova Campo Grande. Meu Deus, mas tem uma igreja mais perto? Tem, mas a minha igreja é lá. Né? Por quê? Porque é assim, irmãos, o homem, ele vê onde que é mais fácil, ele vê as coisas assim, mas a igreja de Filadélfia, irmão, ela fez algo diferente. Então, Filadélfia não era uma igreja de aparência, tinha pouca força, mas embora tivesse pouca força, ela tinha algo que muitos falta, que em muitas igrejas falta hoje em dia. Ela guardava a palavra, ela não negava o nome do Senhor, ela vivia alinhada com o coração de Deus. Irmãos, hoje existem muitas coisas para tirar isso aqui da nossa vida, que é o que? Guardar a palavra. Hoje o mundo, ele não precisa te tirar da igreja, sabia? Mas ele quer tirar a sua atenção dentro da igreja. Hoje o mundo fala de você cultuar a Deus de várias formas, só você mesmo, lá na sua casa. Ah não, vai na igreja quando dá, está chovendo. Aí você fala assim, será que eu vou no culto à noite? Ou vou no culto de manhã? Aí choveu, você fala, ah não, mas hoje eu não vou não, domingo que vem eu vou de novo. E aí algumas coisas começam a tomar o seu coração. E Filadélfia, irmão, quer te dizer, significa amor fraternal. Em grego, a ideia é exatamente essa, amor entre irmãos. E esse nome não é por acaso. Essa igreja, irmão, representa um tempo de restauração espiritual profunda, quando homens e mulheres se levantaram cansados do formalismo religioso. E nós precisamos ficar atentos, porque como está sendo a nossa vida hoje, será que não está sendo muitas vezes uma religiosidade de ir no culto no domingo e ir na célula e acabou? Mas espera aí, essa igreja aqui não era assim, irmãos, ela guardava a palavra, ela amava a presença do Senhor, ela estava alinhada com o coração do Senhor. Então foi nesse ambiente, irmãos, que surgiram os pietistas. Pietistas, irmãos, não é petista não, é pietista, de piedade. Quem que foram esses? Gente que não se contentava com uma fé apenas correta. Qual que é a fé correta? Não, eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus e aí já está bom, eu faço, né, aquilo que eu consigo fazer, amo a Deus, não preciso estar lá com os irmãos, não preciso estar reunido, eu amo a Deus. Mas que fé é essa, irmãos? Então, os pietistas, eles queriam voltar à piedade, à devoção, à oração, voltar a perseverar em algo que realmente tinha valor eterno da parte do Senhor. A comunhão verdadeira e a paixão pelas almas. Sabe quem que era a igreja de Filadélfia? Pega esse cartaz aí, Vini. A igreja de Filadélfia era uma igreja que ama ser igreja. Isso aqui, irmãos, é diferente. Uma igreja que ama ser igreja é diferente apenas de uma igreja. E existe muita diferença. E a igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja que amava ser igreja. E existem pontos muito importantes, irmãos, para uma igreja que precisa ser igreja. Então a igreja de Filadélfia está associada a esse tempo em que Deus reacendeu a chama da devoção e também reacendeu a chama das missões. O amor, então depois de séculos de paralisação missionária, mais ampla, especialmente depois do 3º século, né, Deus voltou a levantar homens queimando por vidas. E não somente de participar de alguns cultos ou reuniões, não, iria além, vai além disso. Então é uma igreja viva, irmãos, é uma igreja viva. E nós somos essa igreja viva, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está viva aí, aleluia. A igreja de Filadélfia, irmãos, é uma igreja viva, uma igreja que ama, não é apenas uma igreja que sabe, é uma igreja que ama. Não é apenas uma igreja que se reúne, é uma igreja que carrega o coração de Cristo. O coração de Cristo. Então, quais são as características dessa igreja? O que nós podemos aprender com a igreja de Filadélfia? Quem são os vencedores dessa igreja? Então, quero dizer que, em primeiro lugar, o vencedor é aquele que ama a Deus.
O vencedor, irmão, é aquele que ama a Deus. Então, a primeira marca da igreja de Filadélfia era o seu amor pelo Senhor. Olha só o que diz Apocalipse 3, 7 e 8. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Conheço as tuas obras. Por que ele conhecia as obras? Porque tinha um relacionamento. Tinha um relacionamento. Para você conhecer uma pessoa, você precisa ter um relacionamento com ela. Às vezes você, vê de vista. Você vê, no dia a dia, vê a pessoa passando, às vezes, passa lá na frente da sua casa, do seu serviço, bom, mas você não conhece a pessoa. Por quê? Você não tem um relacionamento. E por que Deus fala, eu conheço as suas obras? Porque era uma igreja que tinha um relacionamento. Ela preservava a presença do Senhor. E nós vimos que a igreja de Sardes, nós falamos aqui domingos atrás, enfatizou a doutrina, mas manteve a liturgia. Era uma igreja que cria de maneira correta, mas não valorizava a paixão e a intensidade pelo Senhor. Tinha a palavra, mas não valorizava a intensidade na presença do Senhor. E só a palavra por si só, irmãos, a palavra é boa, mas só por ela não acontece nada. Precisa a intensidade na presença. E essa igreja aqui, irmãos, agradou a Cristo. Porque mesmo tendo pouca força, a igreja não se afastou de Jesus. Ela não se apoiou em poder humano, não confiou em aparência, não viveu da fama espiritual. Ela permaneceu fiel. Essa semana, eu estava conversando com um rapaz, e ele é membro de uma igreja, o vô dele é pastor dessa igreja. E é uma pessoa, esse rapaz é uma pessoa que ela tenta ter o coração correto, mas acaba caindo no erro. Por quê? Ele falou assim para mim, não, eu reconheço que eu estou errando, eu reconheço que eu preciso de ajuda, mas lá naquela igreja não tem ninguém que possa me ajudar. Eu falei, ué, mas aí está meio, errado. Aí eu comecei a conversar com ele, porque é uma pessoa que até entende, tem a palavra, tem anos que é membro dessa igreja, mas ainda não conseguiu ser transformada, porque esse rapaz, ele não consegue valorizar a presença do Senhor na vida dele. Ele valoriza muitas outras coisas, muitas opiniões, muitas coisas naturais, muito o que o homem fala, mas é a presença do Senhor. Então isso fala, irmãos, de gente que não tinha só religião, porque essa igreja guardou a palavra, não negou o nome do Senhor. Então isso fala de gente que não só tinha religião, mas tinha relacionamento. Relacionamento com o Senhor. Filadélfia foi uma resposta de Deus ao cristianismo frio. Nós precisamos relacionar com Deus, irmãos. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. É muito importante. Nós temos, o culto, nós somos uma igreja de duas asas, tem as células. Então, aqui no culto você ouve, lá na célula você fala, você compartilha, e você vai tendo um relacionamento, porque você está falando da palavra de Deus, você está orando, você está recebendo uma palavra, você está dando uma palavra, e você vai tendo um relacionamento, porque se você está falando do evangelho, você está falando de Deus, e você está com Deus. Porque é diferente você falar dele e você estar com ele. É muito diferente. Então, esse grupo, os pietistas, surgiram exatamente nesse contexto. Eles diziam na prática, não basta ter uma teologia correta, se o coração está longe de Deus. Não basta ter liturgia, se não há vida. Não basta ter forma, se não há uma chama ardente dentro de você. Precisa ter uma chama ardente aí dentro do seu coração, pela palavra, pelo o amor, o zelo com o Senhor. Nós precisamos guardar, como o discipulador Kleber falou aqui, nós precisamos guardar a vida dos nossos pastores, nós precisamos zelar, nós precisamos guardar a palavra do Senhor, zelar pelo Senhor também. Então aqui é uma palavra para nós. Deus não está procurando, irmãos, apenas pessoas organizadas. Deus procura crentes apaixonados. Apaixonados. Deus, ele não está à procura, irmãos, apenas de gente que sabe falar sobre ele, mas ele está à procura de gente que queira estar com ele. De pessoas que querem estar com o Senhor. Isso é diferente. Você estar com Deus. E o Senhor,
Ele fala, Ele promete a nós que Ele está conosco, irmão. Só que muitas vezes nós não cremos que Ele está conosco. E nós então nos distanciamos pelas coisas naturais. Outras coisas tomam o nosso coração. Outras coisas vai tirando o nosso coração que está alinhado com a vontade de Deus. Nós começamos a nos afastarmos. Por quê? Porque nós muitas vezes não acreditamos que o Senhor está conosco. Nós acreditamos em muitas coisas, em muitos problemas, mas no Senhor muitas vezes não. E isso faz uma diferença, porque não é só você ouvir falar sobre Ele. Eu quero te dizer, o Senhor está com você em todas as situações da sua vida. Em todas as situações. Eu quero te dizer, nós estamos aí no projeto, Minha Célula Multiplica, e o Senhor está conosco nesse projeto, irmão. Então, se você quer valorizar isso, você precisa estar no projeto. Porque se o Senhor está no projeto, você precisa estar no projeto também. Há uma diferença aqui entre frequentar a casa de Deus e amar a presença de Deus. E Filadélfia era esse tipo de igreja, uma igreja que dizia, como Davi, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia em teus átrios vale mais que 1000, porque ele valorizava a presença do Senhor. Quem ama a Deus, irmão, eu quero te dizer, tem prazer na presença dEle. Quem ama a Deus valoriza a oração. Quem ama a Deus se alimenta da palavra. Quem ama a Deus valoriza o tempo de célula, valoriza o tempo de culto. Ah não, mas olha, o pastor passou das 11 hoje. Senhor, mas ó, eu tinha um compromisso 11 horas ali, e aí foi chegando 10h50, o pastor pediu mais 15 minutos, aí já deu 11 horas, meu Deus. Ah não, a célula, ó, o líder ali, ó, o líder falou que era 1h30 de célula, já está 2 horas, 2h30. Mas se tem vida de Deus, meu irmão, é lá que você tem que estar. Você tem que valorizar. Valoriza. Eu quero dizer para os irmãos, está sendo uma bênção, nossa comunhão nós estamos fazendo aqui no final do culto, hoje tem, glória a Deus. E eu estava pensando sobre isso, por quê? Pastor pregando aqui de manhã, eu falei, por que os meninos estão ficando aqui? Por mim não é. Pela comida, eu também acho que não é, porque eles nem sabem muitas vezes se vai ter alguma coisa para comer, se vai ter alguma coisa para beber. Falo, então não é também, mas é porque, por conta da presença, irmãos. Nós estamos aqui não é apenas para não ir embora, não, é porque existe algo da parte do Senhor para nós. Aqui nós oramos, aqui nós compartilhamos a palavra, aqui nós direcionamos, compartilhamos, amamos, oramos, recebemos oração, porque isso é amar. Amar as coisas do Senhor e amar o Senhor. Essa é a obra do Senhor. Então quem ama a Deus não trata o culto como obrigação. Quem ama a Deus não trata a comunhão com Deus como detalhe. Só no domingo. Não trata a célula, irmão, eu quero te dizer, ela não pode acontecer na sua vida só se der tempo de você ir na célula. Não, você tem que valorizar o dia da sua célula. Você tem que valorizar. Não, hoje é o dia da minha célula. Às vezes você não é o líder, não é o líder de treinamento, você é membro, eu quero te dizer, você é muito importante para aquela célula. Nesse dia você pode estar orando pelo seu líder, você pode estar olhando pelo líder em treinamento, para quem vai fazer o louvor, para quem vai fazer o quebra-gelo. Por quê? Porque isso é valorizar. Quem ama a Deus valoriza as coisas dele e valoriza ele. Há muita gente que ainda vem para a igreja, irmãos, mas não queima mais. Ainda canta, toca, mas não adora mais. Ainda participa, mas por dentro esfriou. E Filadélfia nos confronta hoje a respeito disso. Jesus está dizendo, eu me agrado de uma igreja que me ama de verdade. Não uma igreja perfeita, é uma igreja apaixonada. Você entende que a igreja de Filadélfia ela não era uma igreja perfeita? A carta começa dizendo, não tens força. E ser perfeito e não ter força parece algo contrário. Mas por quê? Era uma igreja apaixonada. Porque Deus amou então tanto essa igreja. Porque Deus elogiou essa igreja. Porque Deus representa. Porque que Deus não falou assim, ó. Vocês têm pouca força, então vocês precisam ir mais para a academia. Ele não falou isso. Né? Tem gente aí, tem alguns irmãos, né, que precisam ir para a academia. No caso eu. Mas eu quero te dizer, o Senhor ele não repreendeu. Quero te dizer, irmão, essa igreja representa aqueles irmãos que têm um coração voltado para o Senhor.
são aqueles que valorizam estar na presença do Senhor. Eles não estão buscando uma religião, mas querem um Deus para conversar, querem um Deus para relacionar, um Deus para amar, um Deus para servir. E isso para um cristão, irmão, é o que faz a diferença. Não perca a sua vida, o seu tempo buscando outras coisas, de outra maneira, busque a vontade do Senhor. Você precisa saber da vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero te dizer, existe sim um propósito para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, tem um propósito que Deus quer concluir através da sua vida. Mas nós precisamos entender qual que é essa vontade, esse propósito. E o vencedor, irmão, é aquele que ama, é aquele que serve ao Senhor. Quem tem alegria em passar tempo na presença do Senhor. Irmãos, um breve testemunho aqui, quando eu me converti, eu sentava lá na última cadeira. A hora que o pastor falava assim, meus irmãos, que tem uma ótima semana, ele olhava e já estava virando a esquina de casa. Ah, não, eu vou na igreja, mas esse negócio aí de ficar conversando, pós-culto, de dar graça e paz, boa semana, isso aí não é comigo não. E aí foi passando, e passou-se um tempo, eu já era o irmão que fechava a igreja. Falei, Senhor, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Falei, agora eu venho para a igreja e eu fecho o prédio da igreja. Irmãos, isso é você valorizar o tempo que você está na presença de Deus. O momento do culto não é o momento que o irmão pega o microfone aqui e fala, graça e paz, vamos iniciar o culto. Não, a partir do momento que você chega ali, você pega um café, você começa a conversar com o irmão, a vida do Senhor já está fluindo. Acaba o culto aqui, você vai orar, você recebe uma palavra de Deus, o Senhor está fluindo. Então, quando você adora a Deus no prédio, aqui reunidos com a congregação dos justos, eu quero te perguntar, você vem feliz? Você adora feliz? Quando você está reunido, qual que tem sido a sua postura? E esse é um sinal dos que amam a Deus, irmãos. Esse é um sinal do vencedor, que é alegre na presença de Deus. Às vezes, não estou falando que nós não temos e não passamos por momentos tristes. Essa semana agora, nós estivemos lá no velório da irmã Giovana. Eu estive lá com os meninos, o Tiago, o Mateus estava lá. Momentos tristes. Nós passamos lá, irmãos, juntos. Eu fui lá, dei uma palavra para eles, abracei eles, chorei com eles. Mas momentos tristes. Mas é valorizar, irmãos. E você valorizar a obra, a presença do Senhor, é nos momentos de alegria, nos momentos tristes. No momento que está bom, no momento que está ruim. Mas você está lá junto. Mas você está valorizando. Amém? E em segundo lugar, o vencedor, irmão, é aquele que ama os irmãos. Então, Filadélfia significa amor fraternal. E a segunda marca dessa igreja é muito clara. Ela não apenas amava a Deus, ela amava os irmãos. Olha só, isso aqui é poderoso demais. Porque não existe amor verdadeiro por Deus sem amor verdadeiro pela igreja, irmãos. Não tem como você amar o pai se você não amar os filhos. E tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não gosto dos irmãos, não gosto de estar na igreja, não. Eu fico aqui, eu amo a Deus, fico em casa. Isso pode soar muito moderno, irmão, mas não é bíblico. Não é bíblico. Tem muita gente que fala que ama a Deus, mas não gosta de estar reunido com os filhos de Deus. Como que é essas coisas? Não tem como, não tem nexo. Então, 1 João 4,20, olha só. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é o quê? Mentiroso. É um baita de um mentiroso. Ah, eu amo a Deus, mas eu não gosto. Não, porque fulano. Não, porque olha lá o jeito que falou, porque o jeito que saiu, porque não sei o quê. Mas peraí. E quem falou que é uma igreja perfeita? Mas se você ama a Deus, você ama os filhos de Deus. Então isso é muito forte, irmãos. Não dá para amar o pai e desprezar os filhos. Não dá para honrar o cabeça e rejeitar o corpo. Não dá para dizer que ama Cristo e viver distante da comunhão. Não tem como você viver, eu quero te dizer, o propósito de Deus para a sua vida não é para você viver ele sozinho. O chamado para a sua vida não é sozinho, não vai ser concretizado você andando sozinho.
O chamado de Deus é para você viver com a igreja, irmãos, com a igreja. Então, Filadélfia era uma igreja que cultivava o amor entre os irmãos. Que cultivava o amor. Eu ouvi uma vez, eu já contei aqui, no outro momento, que o irmão falou tantas coisas, e eu encontrei ele no mercado, eu fui lá, abracei ele, e falei que ele era amado por Deus, mas por quê? E tinha falado muitas coisas que, a meu respeito, que não eram coisas boas, mas pelo Senhor eu amo a vida daquele irmão. E isso é amar a vida do irmão. Olha, o irmão está aí do seu lado. Esse irmão aí é perfeito, né? Esse irmão aí, ó, vou falar para você. Esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado aí, não tem erro. É fácil demais amar essa pessoa aí. É ou não é? É fácil demais amar. Então, irmãos, Filadélfia era uma igreja que acolhia, sustentava, cuidava, chorava junto, caminhava junto. Era uma igreja em que o mais forte ajudava o mais fraco, o mais maduro suportava o mais novo, o cansado encontrava ombro, o ferido encontrava cuidado. E isso é uma igreja, irmãos. Isso é uma igreja que ama ser igreja. Isso é uma igreja que ama ser igreja. Então, irmãos, aqui sempre vai ter pessoas mais novas que vão chegar, sempre vai chegar pessoas mais novas, e tem as pessoas mais maduras, e as mais maduras suportam os mais novos. Se você está com saúde, você não está ferido em nada, você vai ajudar para quem está ferido seja curado. Se você está forte, você vai ajudar aquele que está fraco. Então essa é uma igreja, irmão, que toca o coração de Deus, uma igreja onde as pessoas não são números, uma igreja onde irmãos não são plateia, uma igreja onde ninguém sofre sozinho, uma igreja onde a comunhão não é discurso, mas é uma prática. Mas é uma prática. E isso, irmão, nós precisamos valorizar, nós precisamos nos posicionar. Porque se nós olharmos somente para o natural, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos nos posicionar. Não está acontecendo isso, eu vou lá. Eu vou orar. Eu vou fazer. Não, eu vou lá estar com o irmão. Eu vou lá dar uma palavra para ele. Às vezes nós queremos associar isso somente à questão financeira. Aí você é barrado. Porque eu creio que no meu e no seu coração, a gente quer abençoar a vida de algum irmão com muito dinheiro às vezes. Igual nós estamos aí, prestes a viver o maior encontro da nova vida. E nós temos algumas despesas com ônibus, por exemplo. E o ônibus está em média R$ 2.500, né, pastor? E eu quero te dizer, o pastor falou aqui cedo e realmente no meu coração poxa, Senhor, eu orei na hora, me dá esses 2.500 que eu quero ofertar para a igreja. Quantos que é o encontro tudo? Vai dar 10, 12, 15 mil? Aqui, pastor, vou ofertar. Porque nós precisamos, irmão, amar. Então, é aqui que nós precisamos entender algo. Amar os irmãos não é amar os irmãos perfeitos, porque esses não existem. Que é fácil você amar alguém que é perfeito. Você acha que a igreja de Filadélfia, ela era perfeita só porque ela não foi repreendida? É porque o Senhor amava. É porque o Senhor amava. É muito fácil amar gente parecida com você. Muitas vezes acontece isso. Você procura andar com pessoas que pensam igual você, que falam igual você, que comem o mesmo sabor de pizza que você, que gosta do cachorro quente mais do que pizza, que gosta mais de lanche do que pizza, porque é muito mais fácil, né? Quem come sushi, por exemplo, não anda com quem come churrasco. Por quê? Os irmãos aqui, ainda bem que todo mundo come churrasco, gosta de um churrasco. Porque é muito mais fácil, irmão, você andar com pessoas parecidas com você. Difícil é amar na vida real. Difícil é suportar, difícil é perdoar, relevar, servir, permanecer junto. Mas é justamente aí que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. É nesse momento. Então tem irmão que consola você, tem irmão que inspira você, tem irmão que trata você,
Tem irmão que é abraço de Deus. E eu quero te dizer, e tem irmão que é lixa de Deus na sua vida. O que a lixa faz? Você vai pintar um portão, você tem que passar uma lixa lá, porque tem crostras lá naquele portão que não é do portão, ele precisa ser removido. E tem irmãos que vai ser assim na sua vida, meu irmão. Vai ser lixa de Deus, vai ter crossos aí grudado em você, que precisa ser removido, e esse irmão vai ser usado por Deus, para que isso aconteça. Mas e aí, a hora que ele falar, a hora que ele começar a lixar, o que você vai fazer? Ah não, não quero mais não. Não, vou sair, eu vou tentar mudar só de célula. Se resolver, eu permaneço na igreja. Se não resolver, eu saio da igreja. Não, porque o irmão, só porque eu estou com uma crossazinha aqui, ele quer me lixar, ele quer arrancar. Irmão, nós estamos aqui numa igreja que vai acontecer isso, que acontece isso mesmo. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e Deus vai usar pessoas como lixa para tratar você. Para amaciar a sua vida, trabalhar seu temperamento, desenvolver amor na sua vida. Porque amar quem te ama, ou amar uma pessoa que é igual a você, é fácil. Mas o amor não é isso. Dentro de um casamento, você ama a sua esposa, seu esposo, porque o seu esposo é perfeito. Os homens aí... é perfeito, é alguma coisinha ou outra só. Então é fácil você amar seu esposo. Sua esposa aí, às vezes, né, é mais complicado. Brincadeira, irmãos. Mas o amor é isso. Você decide amar, independente da situação, das diferenças, do que a pessoa falou. Se você tem Deus na sua vida e você preserva isso, você vai amar a seu irmão, a sua irmã. Então, quando você tem um coração de Filadélfia, eu quero te dizer, engolir sapo deixa de ser um desafio, meu irmão. Deixa de ser um desafio. Porque você agora vai passar a engolir uma lagoa inteira. Uma lagoa inteira. Por quê? Porque você ama. Não, porque falou, estava aqui já, mas eu engoli. Glória a Deus. Provavelmente na próxima vai vir 2 para você engolir. Vai vir talvez um caranguejo junto lá e você vai engolir. Porque é o amor de Deus na sua vida. Mas em todos os casos, eu quero te dizer, Deus está trabalhando em nós, irmãos, por meio da comunhão. Por isso, quem tem o coração de Filadélfia, não foge da comunhão. Não vive isolado, não cultiva a distância, não alimenta melindres. Não usa defeitos alheios como desculpa para viver sozinho. Não, porque o meu líder, ele não está preparado. Não, porque o meu líder fez aquilo lá. Não, porque o irmão. Não, porque o pastor. Porque, você acredita, teve meu aniversário lá e só 2 pessoas mandaram mensagem. Nem uma mensagem. Imagina um bolo trazer aqui na minha casa e você começa a alimentar isso. Mas para que isso, irmão? Eu quero te dizer, quantos sabia que você estava fazendo aniversário? Talvez você não fala para ninguém. E o pastor falou aqui, eu vou aproveitar. Meu aniversário é dia 22 de outubro. Está longe, mas eu vou lembrar vocês mais vezes aqui, irmãos. Aí, ó. Dia 22 de outubro. Eu vou lembrar mais para frente. Sempre quando tiver uma oportunidade. E do pastor dia 14 do mês que vem, irmãos. Na volta do encontro com Deus. Aleluia. Irmãos, quero te dizer. A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, irmãos. A igreja é uma família sendo transformada. São pessoas sendo transformadas dia após dia. E é o fato de sermos uma igreja em células faz toda a diferença, porque as células se encaixam nesse perfil. As células são as respostas de Deus para acolher os irmãos. Por quê? Porque é na célula que você vai se relacionar. É na célula que você vai aprender a amar e ser amado. É na célula que você vai aprender a ajudar e ser ajudado. É isso que de fato significa ser igreja, é ser um corpo que funciona. É ser um corpo que está vivo. Então tem irmãos que têm aversão à comunhão, porque ficam olhando os defeitos dos outros. Mas o que é então ser Filadélfia? É ser uma igreja onde o mais forte sustenta o mais fraco, irmão. Aquele que está animado ajuda o que está desanimado. Se você vê alguém errando, você vai falar, vai chegar e falar, irmão, não é assim. Vem aqui que eu vou te ensinar como que é.
Você vai ver o irmão desanimado. Meu irmão, o que está acontecendo? Não, vamos junto. O que precisa fazer? Vamos orar. Você precisa fazer o quê? Vamos jejuar, vamos fazer um jejum junto. Eu quero orar pela sua vida, eu quero jejuar pela sua vida. Porque isso, essa igreja viva, esse amor fraternal precisa ser visível, irmão. Não, eu amo, Deus conhece meu coração. Não, está aqui dentro, ó. Deus sabe de tudo. Mas como assim? Agora os irmãos precisam saber também. Você precisa desfrutar e deixar que esse amor transborde na sua vida, meu irmão. Ele precisa ser visível, precisa aparecer no cuidado, precisa aparecer no discipulado, no serviço, no perdão, no interesse genuíno, na visita, na mensagem, na oração, no acompanhamento. Precisa ser visível. E nós precisamos ter um posicionamento mediante essas coisas. Eu aprendi com um pastor aqui logo que eu cheguei. E precisava de oração. E eu falei com o pastor, eu lembro, no começo do culto. Falei assim, aí o pastor vai falar, não, no final do culto a gente vai conversar lá. Estava bem ali na frente, perto do café. Falei, pastor, assim, assim, assim. Ele falou assim, amém, vamos orar aqui. Eu falei, eita, eu queria oração, mas não estava pronto para receber a oração agora. Porque é um posicionamento, irmãos. Alguém pediu oração para você, ore. Ore na hora. Se mandou mensagem, o pastor deu a dica aqui, eu achei sensacional. Manda um áudio orando pela pessoa na hora. Porque isso vai fazer a diferença. Aí sim nós estamos vivendo como igreja. Se queremos ser igual à igreja de Filadélfia, precisamos ser uma igreja de comunhão verdadeira. Irmãos, isso aqui é poderoso. Você quer crescer, como nós estamos falando, você quer ir para o próximo nível na sua vida? Você precisa valorizar a comunhão com os irmãos. Você precisa amar os irmãos. Ah, mas eu amo, então vai para o próximo nível de amor. Vai para um amor mais profundo. Faça coisas que você ainda não fez. O vencedor ama a Deus, mas o vencedor também ama os irmãos. Portanto, o vencedor é alguém que ama a Deus, mas que também ama o irmão. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. Você ama a Deus, quantos aqui amam a Deus? Glória a Deus pela sua vida. E você tem que amar o seu irmão e a sua irmã também. Você tem que amar. Eu não vou falar de novo para você olhar para a pessoa que está do seu lado, porque você já sentou do lado de alguém que você goste aí. Você já sentou do lado de alguém que é meio parecido com você. Mas e o irmão que está lá no fundo, o irmão que está aqui na frente? Mas eu quero dizer para você, segura a mão do irmão que está aí do seu lado. Está perto de você, segura aí. Segura aí. E eu quero que você olhe nos olhos deles e fale assim, se você é filho de Deus, eu sou seu irmão. Diga assim, se você é filho de Deus, eu estou com você. Diga assim, nós vamos caminhar juntos até o fim, porque nós somos filhos amados. Aleluia! Glória a Deus! E terceira e última coisa, irmãos, vencedor, estou quase acabando, irmãos. Estou quase acabando, olha só. Vencedor é aquele que ama os perdidos, irmãos. A gente ama a Deus, a gente ama os filhos de Deus, mas a gente tem um amor muito grande pelos perdidos. Talvez você esteja se perguntando, por que nós estamos fazendo esse projeto? Por que acaba um projeto e a gente tem as células e a gente já está olhando para fazer outro? Por quê? Amor aos perdidos. Amor à vida daquele que ainda não conhece a Cristo. Então, vencedor é aquele que ama os perdidos. E eu quero te desafiar. Se você ainda não tem uma casa para você fazer o projeto, você não fez essa semana passada agora, eu não consegui iniciar a semana passada, mas vou iniciar essa semana. Eu quero desafiar você. Procure uma casa. Procure uma casa. Se você não tem um livro, o pastor vai disponibilizar o PDF das ministrações. Mas eu quero te dizer, se você ama a Deus, e eu creio que você ama a Deus, você ama os irmãos, e você precisa ter um amor também aos perdidos. Apocalipse 3:8 diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta do projeto Minha Célula Multiplica está aberta diante de você, meu irmão. O Senhor está falando, eu tenho posto uma porta aberta diante de você. E você vai entrar nessa casa, vai ministrar as palavras e vai levar a salvação àquela família. E ele termina dizendo esse versículo, a qual ninguém pode fechar. Então a porta, irmãos, está aberta diante de nós.
não fala apenas de uma bênção pessoal, fala da oportunidade espiritual, fala de acesso, fala de avanço, fala de missão. Então Deus aqui estava dizendo para aquela igreja: eu estou abrindo uma porta diante de vocês, uma porta que ninguém pode fechar. E quando Deus abre uma porta, irmão, a igreja ela não pode ficar parada. Deus, ele coloca uma porta aberta diante de você, mas você tem que ir e entrar por essa porta. Você precisa se movimentar, você precisa se posicionar diante dessa porta aberta. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nos períodos associados à igreja de Filadélfia. Deus levantou homens e mulheres com coração missionário. Ele abriu a porta e pessoas se posicionaram. Depois de um longo tempo de estagnação missionária, o Senhor voltou a incendiar a igreja com paixão pelos povos, pelas nações, pelos não alcançados, pelas almas perdidas. Nesses ambientes, nesse momento, Deus levantou homens, irmãos, como William Carey, Hudson Taylor, homens que entenderam que a igreja não existia apenas para se reunir, a igreja existia para ser enviada. Então esses homens, irmãos, carregavam o peso das nações, queimava. O Hudson mesmo, ele queimava pela China, de ministrar o evangelho lá na China. Entendeu que o evangelho precisa alcançar cada povo, cada língua, cada nação. E esses homens, irmãos, não eram movidos por um conforto, pelo contrário, pelo desconforto. Eles saíram da zona de conforto, das suas casas, e eram movidos por uma compaixão, por um amor aos perdidos. Por um amor aos perdidos. Não estava atrás de um projeto pessoal, de uma bênção pessoal. Estavam respondendo ao clamor do céu. E que clamor é esse? O clamor por vidas, irmãos. E nós estamos aí desde o início do projeto, clamando por vidas. Jejuamos por vidas. Oramos por famílias. E agora a porta está aberta diante de nós. E o Senhor abre, irmão. O Senhor já colocou essa porta aberta. Nós precisamos ir. O coração de Deus continua pulsando pelos perdidos. O propósito não mudou. Os céus continuam olhando para os que estão sem Cristo. O Espírito Santo continua buscando quem se disponha a ministrar, levar o Evangelho. E eu quero te dizer, todos esses homens passaram. Todos esses homens passaram. Outros homens, como Lutero, passaram. E a pergunta agora é: quem que vai responder esse chamado? Quem que são aqueles que irão atrás dos que estão perdidos? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: é eu e você. Nós fomos chamados nessa geração para amar os perdidos. Irmãos, é eu e você. Hoje é eu e você, porque é muito fácil transformar a vida cristã em uma caminhada voltada apenas para a necessidade pessoal. Você querer viver a vida cristã baseado para você mesmo, nas suas necessidades. Mas eu quero dizer, a vida cristã é baseado em salvar os perdidos. Um dia, eu e você estava perdido. Um dia, alguém pagou o preço pela sua vida. Alguém orou por você, alguém jejuou, alguém ministrou a palavra por você, mas hoje você está aqui. Você era perdido, mas você foi achado. E agora você está do lado de cá, mas ainda existe o que está perdido. E agora? O que faremos? Então a maioria das pessoas oram por porta financeira, por cura, por família, por trabalho, sonhos. É bom, e Deus cuida dessas coisas, porque Ele é o nosso Pai, Ele se importa conosco. Mas a igreja de Filadélfia nos chama para algo maior ainda. Ela nos chama a sair de uma espiritualidade centrada em nós mesmos e entrar em uma espiritualidade centrada no coração de Deus. O coração de Deus deseja filhos. E eu quero dizer para você se posicionar mediante a porta aberta, você se posicionar mediante esse projeto, Deus vai te usar poderosamente, irmão. Poderosamente. Busque o coração de Deus, a juntar tesouros eternos e não bens materiais, que vai ficar aqui, que a traça, a ferrugem vai comer, vai sumir. Então, o coração de Deus deseja restauração, o coração de Deus deseja gente voltada para casa.
É por isso que nós estamos, irmão, aqui nesse projeto, Minha Célula Multiplica. Nós estamos orando, pedindo a Deus por portas abertas. Pessoas que são frias, caídas, afastadas, feridas, enganadas pelo diabo. Nós iremos levar a salvação até essas pessoas, em nome de Jesus. E eu e você fomos chamados para que isso aconteça hoje. Eu e você fomos chamados, ungidos por Deus, para levar o evangelho. Para proclamar o evangelho. Nós somos uma igreja, irmão, onde cada membro é um ministro. Nós estamos carregando algo dentro de nós que pode transformar e mudar outra vida. Você consegue entender isso? Eu creio em algo muito grande, irmãos. Quando você cuida do que é importante para Deus, Deus cuida do que é importante para você. E nós precisamos entender o coração de Deus. A Bíblia diz em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Eu quero te dizer, muitas vezes, igual esses homens de Deus, a igreja de Filadélfia deixou coisas que talvez eram importantes para eles. E você talvez vai ter que deixar coisas que é importante para você, por amor aos perdidos. Eu quero te dizer, Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele olha para tudo isso. Toda vez que nós nos levantamos para fazer a vontade dEle, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Enquanto cuidamos da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa. Enquanto cuidamos dos negócios de Deus, Ele cuida dos nossos negócios. A verdadeira igreja, irmãos, de Filadélfia, é uma igreja comprometida com a missão de levar a mensagem da salvação àqueles que estão perdidos. Aqueles que estão distantes de Deus. E eu quero te desafiar a você mergulhar de cabeça nesse projeto. Dá tempo, irmãos. Dá tempo. Vá atrás. Ore. Talvez a pessoa está do seu lado. Eu quero te dizer, a casa que eu coloquei no cartão, eu estava orando, e a casa que já estava certa, uma semana antes da gente começar o projeto de ir nas casas, ele falou que não ia dar mais para fazer. E ele não ia em igreja, ele começou a ir em outra igreja, começou a ir em célula. Eu falei, glória a Deus pela sua vida. Eu orei por você e você está lá na igreja, você está lá participando da célula, glória a Deus. Só que aí eu tive que ir atrás de outra casa. Porque ele foi salvo, mas ainda tem outro que não foi salvo. E o meu desafio é que no próximo culto você traga alguém. Que você não venha sozinho. Você traga um amigo, um familiar, traga alguém que precisa de um toque de Deus. Você conhece alguém que precisa de um toque de Deus na vida dela? Eu creio que você conhece. O desafio é esse. E mais adiante, cada um vai avançar em fé, em amor e coragem, até conduzir essas vidas, lá no dia 12, irmãos, ao encontro com Deus. Deus tem preparado algo poderoso e grandioso para nós como igreja. Perceba isso, irmãos, o que Deus está fazendo no nosso meio. E nós precisamos nos posicionar. Deus tem colocado a porta aberta diante de nós. Quantos querem estar no padrão de Filadélfia? Nós somos essa igreja, irmãos. Nós somos essa igreja. Então precisamos estar constantemente envolvidos na obra de salvar vida. Amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé no seu lugar. E nós vamos cantar uma canção. Depois da canção nós iremos orar. E essa canção diz: eu tenho um chamado. Talvez você já ouviu essa canção. E você tem um chamado. Antes de nós cantarmos, irmão, está preparando aqui. Quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Diga assim: eu tenho um chamado para conquistar a minha geração para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.
a vida é mesmo assim.